Olá, professora Ana Carla de volta, segundo bloco da nossa aula. Nós paramos o nosso vídeo anterior com a ideia de desburocratização. A desburocratização não é um tema novo, já é um tema conhecido da administração pública brasileira e desde que a administração brasileira começou a se organizar de forma burocrática, através de estruturas, através de distribuição de competências, ou seja, um modelo weberiano de construção do Estado, a ideia de desburocratizar sempre esteve na cabeça dos gestores. E você vai dizer, mas professora, como assim se o Estado é tão burocratizado? A ideia de desburocratizar, ela sempre é contrabalanceada com a ideia de segurança jurídica. Então a gente põe lá na balança o quanto que a gente ganha de diminuindo determinados fluxos ou processos e o quanto de segurança a gente ainda tem naquela relação. É óbvio que com os avanços da tecnologia que nós temos hoje em dia, a ideia de que a gente precisa de vários processos, vários guichês, vários escaninhos, não faz o menor sentido. Mas para algumas atividades, a burocracia, não no sentido ruim da palavra, mas no sentido positivo, ela pode ser representativa também de garantias e direitos individuais. Então, balancear o que é de fato necessário como processo de administração e o que é meramente, olha, eu faço assim porque está assim na lei, eu sempre fiz assim, aí a gente precisa diferenciar um do outro, porque nessa segunda situação a gente tem de estar permeável e aberto para mudar sempre. Então a desburocratização, ela diz que a administração deve ser eficiente e facilitar a vida do cidadão. Gente, o Estado não está aqui para tornar a vida do cidadão um inferno, é o contrário. O Estado está aí para facilitar a vida do cidadão. É nesse sentido que a gente usa a ideia de desburocratização como uma forma de renovação das estruturas e dos métodos de funcionamento do Estado. Esses princípios que norteiam a desburocratização do Estado não é uma coisa nova. Em 1979 já houve o Programa Nacional de Desburocratização. Em 2000 foi criado o Comitê Interministerial de Desburocratização. Em 2005, um programa conhecido e vigente que se chama Programa Nacional da Gestão Pública e Desburocratização, também conhecido como GESPública. Em 2009, o Decreto 6.932 também trazia essa ideia e regulamentação de desburocratização. Em 2015, a gente encontra o Programa de Desburocratização e Simplificação das Ações do Governo. E atualmente, nesse intervalo houve outros, vamos para o que está vigente. Atualmente a gente tem muito ativa na área a Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, que tem feito propostas muito interessantes no sentido de diminuir essa condição de que o Estado sempre vai colocando exigências para o cidadão cumprir. Dentro dessa ideia de princípios norteadores, o primeiro é o princípio da desburocratização. O segundo é o princípio da aproximação dos serviços e dos interessados. Ou seja, aproximar a prestação de serviço público àquele que precisa, o cidadão. Então, tornar o serviço público mais acessível à população, aproximar geograficamente o serviço de quem precisa dele, não é isso? Dar um maior acesso ao serviço público, tratar o cidadão com cordialidade, isso tudo são subdivisões ou efeitos ou consequências desse princípio da aproximação dos serviços e dos interessados da gestão pública. Esse princípio da aproximação também se aplica aos serviços públicos que são concedidos, aqueles que são ofertados mediante concessão pública, que são feitos por empresas privadas em regime de concessão pública. Como? Através de acessibilidade financeira aos serviços prestados, faixa de gratuidade, a depender da renda da pessoa. Um exemplo é a tarifa social de energia elétrica. Nós pagamos energia elétrica, mas há uma determinada faixa que tem um tratamento diferenciado. Então a gente está falando do princípio da acessibilidade, aproximação do serviço e do cidadão. Dentro da ideia de democracia representativa, cada vez mais tem aumentado os elementos de democracia participativa em comitês de políticas públicas gerais nas cidades,
em questões de orçamento público, chamado orçamento participativo, mas também na área da prestação de serviço público. Então, cada vez mais a gente está vendo a criação de comitês, inclusive com a ideia de um código do consumidor de serviço público, a ideia de participação do cidadão exatamente nos temas ligados à aproximação dos serviços públicos e a ideia de acesso a todos às estruturas do Estado. Então, a gente tem, dentro desse modelo de participação, ampliação das ouvidorias, realização de audiências públicas para ouvir os cidadãos sobre o serviço público, colegiados públicos, as comissões, orçamentos participativos, né? Representações ao Ministério Público, Judiciário, Polícia, para exercício do controle dessa prestação de serviço. Tudo isso é uma forma de aproximação do cidadão do Estado, para o Estado, né, se aproximar cidadão e Estado no tema prestação de serviços públicos. Ainda como princípio, um princípio importantíssimo para a administração pública, que é o princípio do planejamento. Abrange uma série de decisões da administração pública, mas quando a gente fala em planejar, a gente está falando em firmar objetivos, políticas, traçar programas, fazer diagnóstico, estabelecer métodos, procedimentos e fixar uma programação de governo. Dentro dessa ideia de planejamento, tudo isso se coloca. Ele atende aos ditames da Lei 4320, que é a Lei Geral de Finanças do país, e da Lei de Responsabilidade Fiscal, a famosa Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 de 2000. Essa ideia do planejamento, ela está intimamente ligada à ideia de qualidade na oferta do serviço público. Um outro princípio muito importante da ação da administração pública e da sua organização é o princípio da coordenação. O que diz esse princípio? Olha, vamos evitar a duplicidade de atuação e dispersação de forças, né? Se a gente tem um produto a ser entregue e o usuário é aquele, seja da União, do Estado, do município, que tal a gente coordenar ações? Que tal a gente não replicar burocracia? Que tal a gente não replicar ações que de repente podiam ser resolvidas de uma forma coordenada, né? Ele é um princípio que anda de mãos dadas com o princípio da eficiência da administração pública, da aproximação do serviço ao cidadão, né? E ele é contrário àquela ideia de burocracia no sentido negativo da palavra, porque há também o sentido positivo da palavra burocracia. Então, é cooperação e colaboração entre órgãos e entidades públicas, né, para alcançarem um determinado fim. Pode ser também entre entidades públicas e privadas, também pode ser entre entidades públicas e privadas. Para que você coordena? Para executar os planos e programas de governo. Então, essa coordenação, ela tem de ser na execução dos planos e programas de governo, e ela tem de ser exercida em todos os níveis da administração para o funcionamento das comissões de coordenação em cada nível administrativo, né? Quando todos estão submetidos, por exemplo, ao presidente da República, vamos pensar da coordenação no nível federal da União, né? Todos estão submetidos ali ao presidente da República. Como é que você faz a coordenação? Imagina um país enorme como esse, com milhões de atividades que a presidência da República tem de executar. Imagine como ela poderia trabalhar sem que houvesse coordenação dentro dos órgãos da administração pública. Os assuntos têm de ser previamente coordenados entre as áreas, né? Principalmente quando é um assunto interministerial, então ele é coordenado entre as áreas, e depois que há uma solução integrada, né, que se harmonize, aí sim você apresenta essa proposição de política geral ou setorial ao governo, a quem cabe efetivamente decidir. E se houver a inviabilidade da celebração de convênios ou de colaboração entre órgãos estaduais e municipais que exerçam atividades idênticas, é muito comum acontecer isso. Nesse caso, os órgãos federais têm de buscar coordenarem-se entre eles, nos seus diversos níveis regionais,
para evitar essa dispersação de esforços. Mas o caminho que a administração pública tem seguido na legislação tem sido bastante de delegação de competências e distribuição de competências, mesmo nas políticas públicas em que a Constituição confere competência concorrente entre União, Estados e municípios. Princípio da cooperação, pouquinho levemente diferente do da coordenação, e ele fala que ele ocorre dentro da própria administração pública. Se ocorre fora, é colaboração, que ocorre por meio de parcerias. Se ocorre dentro, a gente está falando de cooperação, né? Princípio do controle. O princípio do controle é um dos mais importantes na administração pública, mas a gente não pode levar controle só como punição. Muitas vezes é assim que a gente enxerga controle como prévia de punição, mas controle tem um sentido muito maior, mais amplo e eu diria para vocês mais importante na administração pública, que é aquele controle que avalia, que analisa para posteriormente retroalimentar as boas práticas e melhorar aquelas que não foram boas. Então, para o próximo vídeo, princípio do controle. Até daqui a pouquinho.